Obrigado. O USS Marblehead começou a vida sem grandes expectativas. Ela pertencia à classe Omaha, sendo um dos poucos cruzadores modernos que a Marinha dos Estados Unidos da América podia construir até então no século XX. A classe seria a última dos cruzadores pré-tratado da Marinha dos Estados Unidos da América, com o número de casco cruzador leve, 12 marcando-a como o penúltimo navio da classe. Marblehead foi estabelecida em agosto de 1920 no estaleiro William Cramp Sons, em Filadélfia, ao lado de suas irmãs Richmond, Concord, Trenton e a última da classe, Memphis. Lançada em outubro de 1923 e comissionada em setembro de 1924, ela passou a maior parte do período entre guerras navegando no Caribe e Pacífico Ocidental, além de participar de vários problemas de frota. Diversas mudanças foram realizadas no equipamento nesse período. As minas, cerca de 40% dos lançadores de torpedo e parte da bateria de canhões de 6 polegadas foram removidos, enquanto a bateria antiaérea foi aumentada. Ela foi designada para a frota asiática quando a Guerra do Pacífico estourou em dezembro de 1941. Nesta fase, os aviões Omaha eram considerados quase obsoletos. Eram relativamente pequenos, com a maioria da bateria principal em casamatas, pouca armadura e espaço no convés para mais armas antiaéreas. Portanto, a classe passaria a maior parte da guerra em funções secundárias. Mas este não seria o destino de Marblehead. Com a frota asiática diminuindo rapidamente e os japoneses avançando na tomada das Filipinas, o navio estaria na linha de frente das primeiras etapas da campanha do Pacífico. Como em muitos navios nesta região, boa parte da cozinha e das áreas de lavagem eram ocupadas por trabalhadores chineses que traziam notícias sombrias. Segundo a tradição deles, um peixe voador pousando no navio era um mau presságio, e tal criatura havia se lançado a bordo logo após zarparem. Sendo a primeira missão de combate do navio, uma retirada de seu porto em tempos de paz que parecia prestes a ser invadido, isso não parecia um bom presságio. O navio rumou para o sul pelo mar de Celebes para se unir às unidades navais australianas e holandesas próximas, quando novas notícias chegaram pelo Tannoy. O status exato de Pearl Harbor ainda não estava sendo divulgado, mas eles sabiam que era ruim, mas a notícia da queda de Wake Island conseguiu chegar até eles por completo. Chegando ao porto de Balikpapan sem incidentes, a tripulação recebeu duas tarefas: abastecer completamente o navio, o que foi fácil após encontrarem as mangueiras de óleo corretas, e preparar o navio para combate. Vários itens atribuídos ou adquiridos pelo navio foram levados para a terra. Objetos de madeira eram priorizados para reduzir riscos de estilhaços e incêndios em caso de ataques ao navio. Os barcos a motor do navio foram enviados embora e guindastes de barco vazios foram cortados para abrir os arcos de fogo das armas antiaéreas de 3 polegadas. Os trabalhos foram interrompidos por mais más notícias. A avaliação adicional dos danos em Pearl Harbor incluía o detalhe de que vários encouraçados haviam sido afundados, e isso foi seguido rapidamente pela notícia da destruição do His Majesty's Ship Prince of Wales e do His Majesty's Ship Repulse, a oeste de sua atual posição. Mais de um tripulante olhou para as 7 armas de 3 polegadas e o quarteto de metralhadoras calibre 50 e se perguntou que chance seus navios teriam se sofressem um ataque aéreo da aparentemente onipresente Força Aérea Naval Imperial Japonesa. Em seguida, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos da América e um porta-aviões japonês foi visto navegando para o sul, possivelmente para atacar os navios mercantes e de guerra que se reuniam perto de Marblehead. Essa última ameaça, na verdade, não se materializaria imediatamente, embora um relatório um pouco estranho tenha seguido, que informou aos homens perplexos do navio que o USS Marblehead agora havia sido afundado com todos a bordo. Após uma breve verificação para garantir que não estavam no armário de Davy Jones, a tripulação voltou a preparar seu navio aparentemente afundado para a guerra. O moral foi ainda mais impulsionado nos próximos dias, com a chegada dos grandes cruzadores Houston e Boise, 3 navios auxiliares e 4 destroyers.
Logo após, junto ao USS Langley, o primeiro porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, agora convertido em navio tender de hidroaviões, 4 destroyers, 2 petroleiros e um navio de suprimentos, o Marblehead rumou ao sul para Macassar, atentando especialmente ao navio de suprimentos Gold Star, pois sabia-se que ele carregava muita cerveja e uísque. Sem sonar, a tripulação deixou as tarefas anti-submarino para os destroyers. Sem rádio de voz para comunicação rápida com outros navios, os membros mais técnicos da tripulação começaram a construir um usando peças sobressalentes. Além de uma única mina antinavio, que evidentemente se soltou de algum lugar e flutuou em seu caminho e foi posteriormente destruída por tiros, a viagem para Macassar ocorreu sem nenhum incidente real. Após uma breve parada, era hora de seguir mais ao sul para Surabaya, a principal base naval holandesa na área. O Natal foi passado em Surabaya e o Marblehead escapou dos ecos do 2º Esquadrão do Pacífico, quando um tripulante comprou uma cobra de um encantador local para praticar ele mesmo, mas ela escapou durante uma briga que esse membro teve com um local no caminho de volta para o navio. No começo de 1942, o navio escoltou embarcações rumo a Darwin, Austrália, onde logo se tornou a estação de rádio local, pois as instalações da cidade estavam sobrecarregadas pela quantidade de sinais recebidos. Depois voltou para Surabaya, mas no caminho de volta, no dia 15 de janeiro, receberam a notícia de que o navio estava sendo indicado para atacar uma concentração de navios japoneses. As perspectivas de êxito da missão não eram animadoras. A escolta estimada deste comboio era um cruzador leve, um cruzador pesado e pelo menos 10 destroyers. Eles protegiam cerca de 20 navios de transporte. Contra isso, estariam dispostos o Marblehead e 4 antigos destroyers da classe Clemson. A principal vantagem que eles consideravam que tinham era a velocidade, pois, se necessário, eles acreditavam que provavelmente poderiam superar os japoneses, algo que o mais novo e muito mais capaz Boise não poderia. As táticas propostas eram simples. Eles correriam ao pôr do sol, os destroyers tentariam torpedear os cruzadores japoneses enquanto o Marblehead enfrentava os destroyers japoneses sozinho até que seus destroyers pudessem voltar para ajudar. A tripulação passou boa parte da viagem em rota, ocupada com os preparativos finais. O capitão se colocou no lugar do comandante japonês para tentar prever a resposta ao assalto. Porém, menos de 24 horas antes do contato, informaram que o comboio havia se movido e a formação dos Estados Unidos da América recebeu ordens de retornar. Isso, no entanto, não durou muito tempo. O comboio, ou um muito parecido, nem foi visto novamente, agora indo para Balikpapan. Boise foi nomeado para liderar os destroyers, com Marblehead e o destroyer Bulma permanecendo atrás. O Marblehead seria usado como ponto de abastecimento pelos destroyers prestes a partir. A tripulação aproveitou esta oportunidade para provocar os homens do USS Pillsbury, que no dia anterior haviam liderado um ataque animado a um contato de sonar no meio da baía que acabou sendo um cardume de peixes. Para piorar, após gastar várias cargas de profundidade sem sucesso, o destroyer ficou sem combustível para seus barcos. Então, o Bulma baixou seus próprios barcos, que se apressaram em coletar a recompensa de peixes tropicais frescos e pré-amaciados que flutuavam. Esta segunda excursão foi tão bem quanto a primeira. Boise colidiu com um recife de coral e danificou seu casco o suficiente para desacelerá-la, então Marblehead foi enviada para socorrer o cruzador danificado, recebendo combustível dela e então liderando o ataque às forças japonesas, já que estas agora estavam relatadas como estando no Estreito de Macassar. No caminho, este plano foi modificado, com os destroyers sendo enviados primeiro, com Marblehead se mantendo à distância para cobrir e seguir em frente se necessário. Os homens no cruzador esperaram e esperaram e esperaram e então, por volta do amanhecer, a aeronave de reconhecimento que estava montada na popa foi enviada para o alto. Após subirem por um tempo, avistaram 4 rastros de navios rumo a Marblehead. Após minutos de espera nervosa para identificar os navios associados aos rastros, constatou-se que eram os destroyers enviados anteriormente, intactos, sem danos e com tripulações muito felizes. Desconhecido para eles na época, o submarino holandês HNL-MSK-18 foi parcialmente responsável por sua boa sorte, pois o Kai-18 havia lançado um ataque ao comboio logo após a meia-noite, que afundou o transporte Surugamaru e atraiu o cruzador Naka e os destroyers que estavam escoltando o comboio enquanto tentavam caçar o submarino.
Isso deixou o comboio vulnerável. Os destroyers foram ainda mais auxiliados pelo fato de que aeronaves holandesas haviam afundado o Nanamaru em águas rasas no dia anterior, seu destroço em chamas servindo como um farol de navegação. Os destroyers passaram despercebidos pelos escoltas japoneses caçadores de submarinos e encontraram os transportes protegidos apenas por uma dúzia de pequenas embarcações de patrulha. Ignorando a maioria desses, os destroyers lançaram seus torpedos primeiro para um ataque furtivo, explodindo 2 navios de munição, o que foi menos furtivo, depois acertando um destroyer mais antigo transformado em embarcação de patrulha. Outro transporte foi afundado antes que os navios ficassem sem torpedos e então eles atiraram em mais alguns transportes com suas armas de 4 polegadas antes de se retirar. Incapaz de encontrar os atacantes a tempo, a força de escolta japonesa retornou tardiamente para suas cargas reduzidas. Apesar do ataque não ter sido rápido o bastante para evitar a ocupação japonesa, já que as tropas dos navios já haviam desembarcado, a perda de combustível, suprimentos e munições nos transportes afundados prejudicaria os esforços japoneses nas semanas seguintes. Na época, porém, os destroyers acreditavam ter afundado 7 navios e, de qualquer forma, as tripulações do Marblehead e dos destroyers estavam satisfeitas com o bom trabalho noturno. Uma semana depois, no dia 31 de janeiro, outra força foi avistada. 2 cruzadores, 12 destroyers e alguns transportes. Marblehead e os destroyers foram enviados novamente. Desta vez, a tática planejada era para os destroyers navegarem em formação de linha, depois fazerem uma grande, larga e arqueada curva que lhes permitiria disparar seus torpedos. Marblehead dispararia suas armas principais sobre eles e lançaria seus torpedos como cobertura para a retirada contra qualquer resposta da marinha japonesa. No final da tarde, a caminho de Balikpapan, uma aeronave foi brevemente avistada a estibordo, mas desapareceu antes que alguém pudesse ter qualquer ideia de que tipo de aeronave era ou de qual nacionalidade era. No entanto, a aeronave era japonesa e logo um relatório de avistamento dela fez com que mais 5 cruzadores e uma coleção de submarinos fossem ordenados a interceptar a formação americana. Felizmente, um solitário e audaz bombardeiro de reconhecimento da Marinha dos Estados Unidos da América conseguiu dar uma espiada no porto de Balikpapan à medida que o crepúsculo se aproximava. Ele avistou os cruzadores reunidos e relatou de volta. Isso foi passado para o Marblehead e a formação recebeu ordens para voltar, evitando um desperdício ao lutar contra probabilidades de 7-1. Encontrando-se com o USS Houston no dia seguinte, a força combinada agora tinha 6 destroyers e os 2 cruzadores, sendo então ordenados a se encontrar com o navio almirante holandês de Ruyter, e suas próprias forças de escolta que incluíam o Tromp, que era algo entre um grande destroyer e um pequeno cruzador, juntamente com uma força mista de 7 destroyers. Em 3 de fevereiro, a formação foi sobrevoada por bombardeiros japoneses a caminho de Bomb Surabaya. Uma aeronave ficou para trás, circulando e realizando reconhecimento. No dia seguinte, 4 de fevereiro de 1942, pouco depois das 9h, chegou uma mensagem. 1 hora antes, 37 aeronaves foram vistas voando para o sul-sudoeste, provavelmente em outra incursão de bombardeio rumo a Surabaya. Enquanto a mensagem era distribuída pela frota, os vigias avistaram bombardeiros de 2 motores com o sol vermelho, identificando-os como japoneses. Cruzeiro a 17 mil pés, eles estavam indo direto para a formação combinada de navios de guerra aliados. Os navios seguiram para quartéis gerais e começaram a se dispersar, uma doutrina da época para formações sob ataque aéreo, visando dificultar a decisão das aeronaves sobre onde atacar e assim dividi-las. Marblehead acelerava rapidamente. Ela já tinha vapor para 27 nós e os últimos 6 caldeirões estavam sendo acesos rapidamente para fornecer pressão de vapor extra. A munição foi passada para as armas e a ordem foi passada, e aqui eu cito um tripulante que estava realmente lá: estabeleça a condição Z por todo o navio, escotilhas e portas de anteparas foram seladas. 4.000 galões de combustível de aviação não utilizado foram rapidamente jogados ao mar. Agora o ataque começou para valer. A conversa na ponte foi gravada, possivelmente editada devido a palavrões. Apresentarei-a aqui com comentários adicionais para explicar os eventos conforme ocorrem.
Eles estão se dividindo em esquadrões capitão, aparentemente um para cada cruzador, um esquadrão está vindo para cá. Muito bem, mantenha-a em 85 verdadeiro. Sim, senhor, mantenha-a em 85 verdadeiro. Capitão, acho que eles estão prestes a começar o ataque em nós. Todos os motores estão a toda velocidade. Todos os motores estão a toda velocidade, senhor. Bishop, fique de olho naqueles aviões e me avise cerca de 1 minuto e meio antes do lançamento da bomba para que eu possa manobrar para fora do perigo. Eles estão agora no ponto de lançamento, capitão. Dê a ela todo o leme à esquerda, contramestre. Todo o leme à esquerda, senhor. As armas antiaéreas agora abriram fogo contra as 2 ondas de aeronaves, 9 fortes e 8 fortes, respectivamente. Estas passaram sobre o navio, no entanto, ao passarem por cima, não soltaram nenhuma bomba. Eles devem estar testando o teto de nossa artilharia antiaérea, capitão. Há mais 8 aviões se aproximando pela proa à esquerda. Abra fogo novamente. O navio virou bruscamente para a esquerda e as aeronaves não soltaram bombas. A formação de 9 fortes retornou para outra passagem. Capitão, eles estão no ponto de liberação. Leme à direita 15 graus, sala de máquinas, velocidade máxima. As bombas foram liberadas, senhor. Será difícil. Protejam-se. Bombas chegando. Abaixem-se. As bombas caíram a pouco mais de 60 pés de distância, sem causar danos aparentes além de uma curva muito molhada no mastro de proa. Em troca, foi visto fumaça saindo de uma das aeronaves. O avião, sem conseguir manter a altitude, começou uma trajetória fatal rumo a Marblehead. Conforme crescia, acabou entrando no alcance do calibre 50. Os metralhadores, num breve momento de inspiração, direcionaram seu fogo traçante para o cockpit da aeronave. Subitamente, o bombardeiro desviou do curso e se chocou contra o mar. Às 10h25, outra onda de 8 aviões iniciou seu bombardeio. O ponto de liberação alcançado foi seguido por cobertura de assento e deitou-se sobre o tanói do navio. Desta vez, no entanto, as bombas atingiram o alvo e Marblehead saltou para o ar. Os homens na ponte de Houston juraram ver a luz do dia entre a quilha de Marblehead e o mar. Então o navio foi engolido por um clarão cegante e quase desapareceu sob uma parede de fogo e água. O contramestre de Houston meneou a cabeça e disse: "Lá vai, Marblehead!" Quando a tripulação da ponte recuperou os sentidos, grande parte do navio após a ponte emitia uma densa fumaça preta. As comunicações internas estavam inoperantes e o navio estava preso em uma curva acentuada à esquerda, com o leme sem responder. Também estava evidente que o navio estava alagando muito rapidamente. Na verdade, o centro de comunicações do navio, localizado nas profundezas do navio, havia sido completamente devastado. As placas de comunicação foram arrancadas das paredes e inundadas com a entrada de água no casco. O eletricista Seve, único homem que chegou à estação antes de todas as escotilhas serem seladas, teve que evacuar a área rapidamente. Porém, com a água subindo velozmente e empurrando muito ar, ele foi incapaz de fechar completamente a escotilha atrás de si. Ele bateu com o corpo na escotilha, empurrando-a brevemente para o convés, tempo suficiente para girar a roda e selá-la antes que a pressão do ar acumulada pudesse reabri-la. Na sala ao lado, onde ficava a bússola giroscópica com uma roda de metal de 9 quilos, girando a 9.000 rotações por minuto no seu centro, a tripulação notou que a carcaça estava danificada e estava decidindo quando o peso de 9 quilos seria lançado pela sala com a desintegração da bússola. Os homens lá, juntamente com os sobreviventes de uma das revistas, foram forçados a subir o interior bagunçado do mastro do tripé, pois os incêndios haviam cortado todas as outras rotas de fuga disponíveis em outros lugares. Mais à frente, o poderoso Bull Aschenbrenner, um homem que geralmente era apaixonado por todas as coisas destrutivas, foi visto se inclinando quase completamente nos incêndios que procuravam se espalhar ainda mais pelo navio, gastando extintor após extintor, que outros homens mal conseguiam passar para ele, tal era o calor. E quando esses acabaram, ele pegou colchões e cobertores e apagou os incêndios com eles. O primeiro oficial, Goggins, que foi pego na explosão e queimado tão gravemente que sua pele começou a torrar e cair mesmo enquanto ele se dirigia à ponte, teve que ser ordenado a se deitar e aceitar uma injeção de morfina antes que ele parasse de tentar ajudar. Coberto de óleo com 15 pés abaixo da proa e inclinando-se bastante para estribordo, o Marblehead parecia estar a minutos de afundar. Na popa à direita, o convés estava uma bagunça de aço retorcido.
A guarnição da Barbeta e da Torre na área eram praticamente os únicos sobreviventes ainda intactos, pois a armadura mínima de sua estação desviou a explosão tempo suficiente para que sua fúria se dissipasse pelos lados do navio. Mas seus problemas persistiam. Conforme as chamas aumentavam, lembraram-se das 18 latas de pólvora para a torre de 6 polegadas nos quartos do chefe dos oficiais subalternos, na parte traseira. As armas foram posicionadas estrategicamente para disparar rapidamente enquanto a munição principal era trazida dos depósitos. Essa quantidade de pólvora explodiria o que restava da popa e certamente acabaria com o navio. 3 homens desceram para o inferno e encontraram o cômodo em questão já em chamas. Os destroços prenderam as latas no lugar e não puderam ser movidos. Correndo um risco extremo, eles abriram as latas mais próximas, retiraram os sacos de pó de pano e correram como o diabo para as escadas. De alguma forma, apesar de terem que fazer várias dessas corridas, eles não passaram nenhum dos sacos de pó perto o suficiente de qualquer uma das chamas, nem qualquer faísca os alcançou, e o pó logo estava a caminho do fundo do oceano. Uma última viagem resgatou a equipe do depósito de popa, que ativava os sprinklers, e então restava esperar que os aviões japoneses não tentassem concluir a tarefa. Esforços heróicos por todo o navio estavam contendo o fogo na popa e mais 5 homens estavam indo para tentar reajustar o leme do navio, trabalhando na teoria de que, ao abrir as linhas hidráulicas, isso incapacitaria o mecanismo normal de direção, roubando toda a pressão. O leme poderia ser capaz de voltar ao normal. Se estivessem errados e o leme ou seus mecanismos estivessem fisicamente deformados, nada o moveria e teriam apenas se coberto de óleo num navio em chamas. Na sala de direção, uma bagunça de convéses meio alagados que estava com água e óleo até a cintura, com os corpos dos homens que haviam sido posicionados ali flutuando por perto, e o próprio convés sendo algo como um campo minado, torcido e irregular, a tripulação começou a tentar drenar o sistema de direção de seu fluido hidráulico. Curiosamente, o único lugar a bordo do navio em alguma semelhança de boa ordem eram os espaços de maquinário, o que era muito bom, já que fornecer energia ao navio e mantê-lo navegando eram praticamente as únicas coisas que atualmente mantinham o navio flutuando. Bem acima, satisfeitos que o navio estava preso em círculos, os bombardeiros japoneses mudaram de alvo, primeiro acertando diretamente o USS Houston e depois indo atrás do De Ruyter. Durante o intervalo, brigadas de baldes foram organizadas e os eletricistas sobreviventes trabalhavam na montagem de linhas auxiliares para restaurar a energia em áreas do navio que a haviam perdido. As buscas continuavam para encontrar e instalar as bombas portáteis remanescentes nas áreas mais afetadas pela inundação. Finalmente, em uma sala onde tudo estava coberto de óleo, a liberação de pressão no sistema de direção foi finalmente encontrada e o navio parou de girar. Embora a inclinação para estribordo rapidamente se tornasse uma inclinação para bombordo, conforme a inércia horizontal diminuía, permitindo que a água se acomodasse de acordo com sua tendência natural. Com 2 destroyers presentes, o Marblehead tinha 26 de seus compartimentos completamente inundados, outros 8 parcialmente inundados, e a direção era possível apenas variando a saída dos motores. Mas ela ainda navegava a mais de 20 nós. Os incêndios estavam sendo contidos e apagados gradualmente. Com os bombardeiros japoneses sem bombas, agora havia uma decisão a ser tomada sobre o destino. Seguir para o oeste a deixaria ao alcance de aeronaves japonesas e presa no mar. Qualquer ataque subsequente a terminaria facilmente. Navegar para o sul e leste, teoricamente, levaria o navio à Austrália, o destino final mais seguro nas proximidades. Porém, os mares agitados em seu caminho provavelmente partiriam o navio ao meio. Surabaya era o porto mais próximo, mas o navio estava adernando demais para passar pelo canal de acesso. A única opção, portanto, era seguir para o sul através do canal de Lombok e depois seguir para o oeste ao longo da costa sul de Java para chegar ao porto de Cilacap. Algumas horas depois, chegou um sinal do almirante Dorman, concordando com o plano, designando 2 cruzadores para ajudá-la no caminho. O navio era bastante longo e fino, com seus parafusos internos bem próximos da linha central. Marblehead perambulou para o sul, às vezes forçada a circular quando uma corrente empurrava sua proa. Telefones alimentados por som foram instalados entre a sala de máquinas e a ponte, e com comunicação limitada a lâmpadas de sinal com os escoltas, o Marblehead avançou pela noite.
Uma grande bomba na sala de máquinas foi desmontada e transportada pelos corredores do navio em correntes improvisadas e trilhos de viga, visando aumentar a capacidade de bombeamento na parte frontal da embarcação. Uma tempestade a atingiu e, sem uma bússola funcionando ou visibilidade além da proa, a tripulação não tinha ideia de para onde estavam indo. Depois de passar, revelou-se que o navio agora seguia direto para a costa. Os motores foram acionados rapidamente para recolocar o navio no curso quando outra tempestade chegou. Desta vez, por pura sorte aleatória, o navio conseguiu passar pelo canal e entrar no Oceano Índico quando a neblina se dissipou. Agora, no entanto, surgiram mais problemas. As baterias das tochas usadas pela tripulação para enxergar o trabalho começavam a se esgotar. Escotilhas começavam a vazar e várias bombas em funcionamento por horas estavam superaquecendo e falhando. Vários cabos de eletricidade danificados também começavam a superaquecer e causar curtos-circuitos. A elevação constante do nível da água tornou a chegada ao porto uma corrida contra o tempo. A manhã seguinte trouxe mais notícias ruins. Outra frota de bombardeiros japoneses estava a caminho. A munição restante foi empilhada ao redor das últimas armas antiaéreas operacionais, mas parecia que este seria o fim para o navio. Então, no último instante, a sorte bateu à porta. Um dos destroyers de escolta, o USS Paul Jones, lembrava um da classe Omaha pelo layout de 4 pilhas compartilhado. O erro talvez fosse perdoável. Os Clemsons e os Omahas eram de design similar, então os 40 aviões japoneses gastaram suas bombas em 7 ataques direcionados ao destroyer em vez de Marblehead. Paul Jones navegou loucamente em alta velocidade pelos jatos de água, conseguindo passar pelo Calvário ileso. Na manhã de 6 de fevereiro, rebocadores de Chillicothe encontraram o Marblehead danificado e o rebocaram para o porto, onde se depararam com o Houston, menos avariado. Apesar do perigo imediato ter passado, as coisas não haviam terminado. Os japoneses avançavam rapidamente, exigindo que qualquer reparo fosse feito com a mesma velocidade. O porto tinha um dique seco flutuante, mas não era grande o bastante para o Marblehead. Em vez disso, foi proposto afundar o dique seco sob a proa e tentar levantar parcialmente o navio da água em uma espécie de lançamento reverso, e então esperar que a carga desequilibrada não virasse tanto o dique quanto o navio. Normalmente, esse tipo de ideia lunática seria completamente descartada por ser muito perigosa, mas quando a outra escolha era esperar que os japoneses chegassem e o exército imperial japonês estava, mesmo nesse exato momento, usando prisioneiros de guerra recém-abatidos como enchimento de estrada para facilitar um avanço contínuo. O dique seco foi rapidamente posicionado, os feridos mais graves foram retirados do navio e levados para um hospital, onde tinham mais chance de sobreviver, pelo menos até os japoneses chegarem. A história do médico heroico que salvaria muitos deles das ternas misericórdias do exército japonês é uma história por si só. Após 3 tentativas, o navio estava quase todo fora da água, com a proa completamente imersa e a popa apenas parcialmente submersa. O menor movimento errado poderia derrubar os blocos e mandá-la de volta ao mar, afundando. Agora, a avaliação dos danos poderia ser completa. Uma bomba explodiu na popa, na sala de direção manual. Outra atingiu o meio do navio, mas por sorte acertou algo sólido em um bote baleeiro, iniciando o fusível uma fração de segundo antes. Explodiu cerca de um convés mais alto do que explodiria. Sem essa ação, provavelmente teria explodido em meio a 50.000 galões de combustível, condenando o navio em instantes. Uma quase colisão explodiu ao redor dos depósitos de munição dianteiros. Felizmente, a inundação aqui, causada pela explosão, também eliminou qualquer chance de uma explosão. Ao entrar neste espaço, encontramos o local mais misterioso de vários tipos de munição, especialmente as unidades fixas de uma peça de 3 polegadas, que foram esmagadas, espancadas e torcidas em uma variedade de esculturas de arte moderna. Esta foi uma segunda fuga de sorte, que também teria afundado o navio imediatamente. As instalações, porém, eram um pouco limitadas e o dique seco era pequeno demais. Não havia nada disponível para consertar a direção e os aviões de reconhecimento japoneses visitavam diariamente. O navio e a tripulação precisavam ser limpos, a munição restante e os destroços soltos removidos antes de qualquer reparo sério aos danos.
Com isso realizado, remendos apressados foram instalados sobre os piores buracos, com cunhas de madeira inseridas para danificar as soldas no remendo, que eram imperfeitas e vazavam, mas vazavam a uma taxa que as bombas pelo menos conseguiam acompanhar. Uma cobertura foi montada sobre a cauda do ventilador para manter a chuva e a pulverização fora após um serviço. O navio zarpava do porto para enterrar os mortos. Mas era sexta-feira, 13 de fevereiro, então a linha para o rebocador rompeu e o navio derivou para o campo minado, supostamente amigável. O rebocador, posicionado fora do porto, recuou desesperadamente para conseguir outra linha de reboque colidindo com os cruzadores. Com isso, o último compartimento Ford, antes totalmente estanque, perdeu essa condição. Agora, sem leme funcionando, com um buraco na proa e vazando como uma peneira, Marble partiu para Salon na companhia do navio auxiliar Otis para determinar: você, como precaução, caso o navio estivesse prestes a se partir ao meio, o que era uma possibilidade real, dado que grande parte de sua estrutura interna de suporte estava destruída, um longo fio de piano foi preso ao mastro de proa e à seção do meio do navio. Mesmo sob tensão, ele cedia um pouco sob seu próprio peso normalmente. Se alguma vez fosse visto a ficar reto, ou pior, se partisse sob tensão, significava que o navio estava se envergando e que a proa ou a popa estava prestes a cair. No amanhecer do segundo dia, sem sinal do Otis, abandonar o navio estava fora de cogitação. A tripulação seguiu sozinha, montando um novo sistema de distribuição de água doce e uma máquina de gelo a partir de equipamentos quebrados. Embora a maior parte do suprimento de alimentos enlatados tenha sobrevivido, os rótulos imersos não resistiram, tornando as refeições um experimento interessante em qual alimento e tempero você receberia desta vez. Um dia antes de chegarem ao Sri Lanka, o navio encontrou novamente o Otis. A natureza aleatória do curso do cruzador sem leme havia sido um pouco difícil para Otis acompanhar durante a primeira noite. Em 21 de fevereiro, o navio atracou em Trincomalee. Existia um dique seco adequado para navios muito maiores, mas as forças inimigas se aproximavam, impossibilitando o uso da instalação. Porém, a breve parada foi suficiente para finalizar os reparos improvisados no equipamento de direção. Após uma partida completa e alguns ajustes menores, o leme estava em posição para uso, desde que se seja um pouco delicado com ele. Com o navio capaz de determinar sua direção mais facilmente, a próxima parada em sua busca por reparos foi seguir para Simon, na África do Sul. Uma vez imaginado como o coração de uma base naval muito maior do que é agora, o Royal Dockyard ainda era mais do que capaz de lidar com um cruzador de tamanho médio e, assim, Marblehead partiu novamente com uma parada planejada em Durban para combustível. A tripulação permanecia alerta. Dias antes, o Her Majesty's Australian Ship Sydney havia sido emboscado pelo Hilfskreuzer Cormoran e, em seu estado atual, o Marblehead poderia facilmente se tornar outra vítima caso houvesse outro invasor por perto. Após uma breve parada em Durban e um merecido descanso, o navio seguia rumo ao sul quando a tragédia ocorreu. Skiwodzinski desceu para os porões da frente para medir os níveis de água. Infelizmente, uma grande acumulação de detritos, incluindo vários produtos químicos, tinha chegado a este nível e agora eles começaram a apodrecer juntos. Ele sucumbiu rapidamente aos gases resultantes. O homem que o vigiava foi buscar ajuda. Bull Aschenbrenner, que conhecemos anteriormente, atendeu a este chamado e desceu, mas ele também foi vencido. A tripulação, ciente do problema, correu para pegar equipamentos de respiração de emergência. Nesse meio tempo, o comandante Van Bergen, oficial executivo do navio, desceu em uma corda e também foi nocauteado em segundos. Graças ao fato de ele estar preso à corda e à exposição relativamente breve, foi puxado para cima e se recuperaria em poucos dias. Quando o equipamento de respiração foi encontrado e os outros dois foram içados, já era tarde demais. Os dois homens morreram mais tarde naquela noite. Isso significava que o primeiro dever ao chegar a Simonstown era o triste de uma procissão fúnebre, liderada pelo capitão para dois homens que foram essenciais na tripulação. Com este dever solene cumprido, o navio finalmente poderia ser principalmente acertado. Havia reparos adequados a serem feitos e muitos suportes temporários internos precisavam ser instalados.
O prefeito de Simonstown os recebeu calorosamente, mas quando o capitão foi retribuir, foi direcionado de volta ao próprio navio, pois o prefeito trabalhava diariamente no estaleiro com um maçarico no navio americano. O navio também foi inspecionado por um grande dinamarquês muito grande, que acabou sendo o mascote do estaleiro, apropriadamente chamado de Nuisance. Um dos oficiais tentou removê-lo, mas descobriu que ninguém estava disposto a tentar retirar um cachorro de 90 quilos, maior que muitos tripulantes. Tentar mudar de forma que não quisesse ir após a primeira tentativa resultar em um rosnado profundo. Entretanto, Able Seaman Nuisance, alistado na Marinha Real, terminou sua inspeção nas horas vagas e, satisfeito, foi em busca de seu prato predileto, uma tigela de cerveja. Após 23 dias de reparos e um pouco de Shanghai Ink que foi necessário para colocar a tripulação de volta em ordem após algum excesso de exuberância quando se tratava de licença em terra, Marblehead estava de volta ao mar novamente. Ao se aproximar do Brasil, encontraram outro navio dos Estados Unidos da América, que os desafiou. Quando responderam que era a Marblehead, o outro navio duvidou, pois os japoneses alegaram várias vezes que ela havia afundado. O navio foi para os quartéis generais, convencido de que era uma farsa, até uma inspeção mais próxima revelar a verdade. Reabastecida e com suportes improvisados para cargas de profundidade, a embarcação rumou para o norte, encontrando e evitando um submarino na superfície, já que as armas de convés eram de uso questionável nesta fase da Batalha do Atlântico. Apesar da alta densidade de U-boats, o navio encontrou apenas gaivotas estranhas e chegou avariado ao porto de Nova York em 4 de maio de 1942. Após uma breve parada para descarregar munição, logo estavam sob a ponte do Brooklyn e, finalmente, após muito tempo, em casa. Marblehead não voltaria ao mar até 15 de outubro, servindo no Atlântico em tarefas de escolta de comboio e anti-invasão, e depois no Mediterrâneo em 1944, apoiando a invasão do sul da França. Retornando aos Estados Unidos da América em agosto de 1944, ela foi colocada como navio de treinamento por um ano, até ser descomissionada em novembro de 1945 e desmontada em 1946. O capitão Robinson, juntamente com vários outros oficiais, recebeu a Cruz da Marinha por suas ações e passou a comandar várias estações costeiras, além de liderar a Comissão Militar pós-guerra sobre crimes de guerra no Teatro do Pacífico, antes de se aposentar como vice-almirante, o imediato do navio na época do ataque. Comandante Goggins escapou dos japoneses, recuperou-se de suas queimaduras e, mais tarde, passou a comandar o encouraçado USS Alabama, aposentando-se eventualmente como contra-almirante. Seu sucessor para a posição de comandante ex-opositor, Van Bergen, passaria a comandar o transporte de ataque USS Clay, mas eu não consegui encontrar mais informações sobre sua carreira. A história do navio foi contada pela primeira vez e com muito mais detalhes do que é possível fazer em um vídeo de aproximadamente 40 minutos no livro Where Away? A Modern Odyssey, escrito por George Sessions Perry. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário ou sugestão para uma nave a ser analisada abaixo. Não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco,